Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, eu sou professora Antônia da Silva Mota, eu sou professora do curso de História e do mestrado em História Social da UFMA. Eu venho trabalhando há décadas, umas 3 décadas, estudando o período colonial no Maranhão, fazendo pesquisas em fontes documentais, impressas, manuscritas, livros da Câmara, testamentos, inventários pós-mortem de pessoas que viveram no Maranhão nesse período, estudando principalmente as famílias que ocuparam a região, os tipos de empreendimentos que eles levaram a efeito, para conquistar essa terra, enriquecer, alguns enriqueceram. Nos últimos tempos eu tenho estudado a família, eu estudei muito a família dos senhores, as grandes famílias senhoriais, e nos últimos anos, eu venho estudando a família dos escravos, e tenho produzido muita coisa a esse respeito. O motivo da minha palestra aqui é falar sobre um projeto a qual eu fui convidada e que resultou na edição deste livro que foi lançado ontem pelo IFAM, e que eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Bom, então, o título da minha palestra é As Primeiras Iniciativas Fabris em São Luís do Maranhão, Construções, Mão de Obra, Tecnologias. Bom, eu fui convidada para fazer parte de uma equipe multidisciplinar, cujo objetivo era fazer a história de uma fábrica, no caso a Fábrica Martins. E, através desse estudo que eu fiz, eu fui convidada, o projeto era muito amplo, envolvia a parte de arquitetura, arqueologia e história, vindo resgatar a história dessa fábrica. E 3 historiadores foram contratados para fazer a história da Fábrica Martins, que é uma fábrica muito antiga. Ela existiu até a década de 70 do século XX, mas ela remonta ao século XIX. A fábrica existiu por mais de 100 anos. Lá onde hoje é o novo supermercado Mateus, na Rua das Cajazeiras, e que ainda restam ruínas dessa antiga fábrica, ou pelo menos das moradias, dos administradores. Bom, foi através desse trabalho ao qual eu fui convidado que eu comecei a perceber, juntar evidências que mostravam que as atividades fabris em São Luís do Maranhão, elas remontavam ao século XVIII, o que é surpreendente, porque se sabe que São Luís teve um período em que houve várias fábricas, principalmente têxteis, mas inúmeras outras fábricas, e que essas fábricas, o que se tinha escrito é que elas tinham começado na última década do século XIX. E, a partir da minha pesquisa, porque eu tenho um conhecimento sobre os documentos de todo o período colonial, eu fui recuando e cheguei a essas atividades fabris ainda no século XVIII. Quer dizer, revisitando e encontrando coisas novas a partir da pesquisa. Então,
nós tínhamos... o conceito que eles tinham de fábrica no século XVIII, a gente encontra em Blutot, que eram estabelecimentos especializados, não é, em atividades de beneficiamento de algum produto. No caso nosso aqui, o produto que eu encontrei foram principalmente curtumes, fábricas de estoque de arroz, que nós vamos ver. Então, consultando os documentos do período colonial, eu percebi que em 1727 já existia uma fábrica de anil, onde hoje é o bairro do Anil, não é? Essa fábrica foi organizada pela coroa portuguesa, e vocês sabem que o anil era para uma planta para colorir roupas, né? Para tingir roupas, né? Ela foi implantada através de estímulos de alvará régio. Então, consultando a documentação do período colonial, eu encontrei fábricas de cal, os mercedários tinham fábrica de cal, os capuchinhos, inúmeras ordens religiosas tinham, os jesuítas tinham fábrica de cal ao redor de São Luís, né? Olarias e construções diversas. Em 1732, eu encontrei uma grande fábrica que eles chamavam fábrica de sola, que eram os antigos curtumes, né? Essa fábrica ficava nas margens dos rios Anil e Bacanga, naquela confluência, não é? E, como vocês sabem, o Maranhão, todo o Grã-Pará, desde a primeira ocupação, foi estimulada a criação de gado, uma forma de ocupação do espaço, de implantação de atividades produtivas, e que justamente essa criação extensiva do gado, ela se proliferou. Então, começou-se a exportar não só a carne verde e salgada, mas também o couro, que era exportado de diversas maneiras. Então, daí as fábricas de sola ao redor de São Luís. Foi uma das primeiras fábricas, né, ao lado das fábricas de cal, fábricas de olaria, que é uma fábrica. Bem, nós encontramos inúmeros registros como esse na segunda metade do século XVIII, que foi um momento em que essas fábricas tiveram um impulso maior, né? Então, por exemplo, no testamento de Bernardes José Teixeira, escrito em 1770, está lá dito que possuímos uma légua de terra lavrada e mais 1000 braças em quadra neste sítio de Sampaio, situados com casas de sobrado, plantações de cana, café e mais benfeitorias, engenho de canas, com 2 alambiques, uma caldeira, uma taixa, uma cadeirinha, 2 tachos grandes, um engenho de mandioca, um moinho e uma fábrica de cortar sola. Então, além de possuir gado, ele também exportava o couro curtido, certo? O que demonstra que já existiam esses estabelecimentos com esse objetivo especializado. Geralmente, esses donos de fábricas eram de origem europeia, fossem religiosos ou fossem particulares, não é? Eles receberam terras e incentivos régios, né? E não era uma atividade, como nós vimos no registro anterior, ele possuía fazenda e possuía fábrica. Ele não era, como hoje, uma atividade especializada, não é? Industrial. Ele possuía inúmeras atividades, entre elas, ele também tinha um estabelecimento fabril. Então, essa característica é assim, predominante nesses negociantes, né, do período pré-capitalista. Eles investem onde dá retorno. E dava retorno ter fábricas de sola. Bom, no período pombalino, ao contrário do que se imagina, não é?
a coroa portuguesa começou a investir nessas fábricas, né? Dessas fabriquetas, digamos assim. Então, nós vemos que, em 1771, o governador Joaquim de Melo e Póvoa, estimulando, não é, essas fábricas através, disse, não é, que havia 3 moinhos ou fábricas de soque pertencentes à companhia e trabalhava-se no assentamento de mais 10 fábricas de soque de arroz. Porque, como vocês sabem, e se não sabem eu vou explicar agora, no período colonial nós tivemos várias atividades que foram implantadas e estimuladas. A criação de gado é uma, mas também no sentido de diversificar a produção colonial, que era basicamente o açúcar. Nós vamos ter aqui nessa região, no Grão-Pará, o estímulo à produção do algodão e do arroz. Então, o algodão, ele era somente plantava-se, colhia e enfardava o algodão e era exportado. O arroz, não. Então, o arroz, ele recebia um beneficiamento. Um pequeno beneficiamento, no sentido de tirar a casca. Então, se exportava algodão em casca e algodão limpo. Então, daí, eles possuírem estabelecimentos especializados na limpeza desse produto que seria exportado. Daí, a gente compreender que essas fábricas, elas têm um sentido de dar apoio à agroexportação. Elas vão no sentido de dar sustentabilidade às atividades agroexportadoras. Elas não são uma atividade fim, mas elas são uma atividade meio, certo? Então, nesse sentido, as fábricas, como o Maranhão se tornou um grande exportador para a Europa de arroz, essas fábricas elas vão se estabelecer ao redor de São Luís, no sentido de limpar o arroz para ser exportado, no sentido de beneficiar o couro, ou limpar, ou beneficiar o couro para ser exportado para a Europa, certo? Então, o próprio Melo e Póvoas, né, o governador, né, fala que veio um engenheiro no sentido de melhorar, no sentido de tornar esses empreendimentos fabris mais eficientes, né? Então, ele fala, num certo documento, da vinda de um engenheiro pago pela Companhia de Comércio para ensinar a descascar o arroz com a melhor perfeição, né? Então, são atividades ainda no século XVIII, no sentido de melhorar o produto a ser exportado. Então, nessas fábricas, que elas estavam localizadas ao redor da cidade, né, eles utilizavam a força das marés. Vocês sabem que os 2 rios que circundam São Luís, eles sofrem a influência da maré. Então, eles vão utilizar essa força da maré para mover os moinhos, né? E também usavam pilões, a força animal, para fazer o trabalho da fábrica, certo? Então, nós encontramos inúmeros registros de proprietários falando de suas fábricas. Um desses proprietários era o Roque Jacinto Lopes Tourinho, e que em certa passagem ele diz, esse documento eu encontrei nos livros da Câmara de São Luís, ela fazendo uma doação de terreno para aumentar a fábrica de soque de arroz e de cortiçola do Roque Jacinto. Então diz assim: fazemos mercê ao Iminerópolis, Roque Jacinto Lopes Tourinho e a viúva Dona Francisca Xavier de Souza Lopes, um terreno de 70 braças de terras em quadra, que corre por detrás da ermida de Nossa Senhora dos Remédios, portanto, bem aqui atrás, né, da ermida dos Remédios, que é aí no Largo dos Amores, né,
para o nascente, buscando o armazém de pólvora desta cidade, à beira de um apicum que se acha na dita paragem, donde já tinham edificado 2 fábricas de sola e outra de descascar arroz, e por ser muito pouco terreno para as ditas manufaturas, casas de vivenda e ranchos para os seus escravos. Esse escrito foi de 1790. Então, você vê que no final do século XVIII, no auge da agroexportação, estava se exportando muito, era necessário e estavam aumentando os terrenos das fábricas já existentes, né? Então, esses documentos provam que as atividades fabris, elas não iniciaram no Maranhão, nessa região, na última década do século XIX, mas elas já eram fortes um século antes, no século XVIII, certo? Bem, outro que fala sobre sua fábrica e que vai nos dar uma dimensão do tamanho dessas fábricas, não é? Não eram fabriquetas, não é? De fundo de quintal, como se diz, é o Bernardo José Prego, em 1798, ele diz: tem uma fábrica de socar arroz que terá para o manejo desta 80 negros, né? 80 escravos. Meus escravos, pouco mais ou menos, contando pequenos e grandes. Também para o dito serviço da mesma fábrica, tenho 17 cavalos, pouco mais ou menos, porque eles também usavam a força dos animais para mover as máquinas, os moinhos, certo? Então, vocês percebem que era uma grande fábrica, onde trabalhavam mais de 80 pessoas, né? Escravizados, né? Mas também deveria haver forros livres, né? Essas fábricas, em torno delas, vai começar a se aglutinar uma população, é quase natural isso, quer dizer, você tem um estabelecimento produtivo, ao redor dele vai se formar uma comunidade, não? Que são pessoas que têm um terreno livre, elas vão começar a ocupar esses espaços livres ao redor da fábrica para diminuir o tempo de deslocamento até a fábrica. Então, eu encontrei, por exemplo, esse trecho que diz uma doação de um terreno a uma Cafuza Forra. Então, fazemos mercê a Cafuza Forra, Ana Raimunda, casada, e a seu irmão Antônio da Trindade, um chão de 5 braças de testada e 15 de fundos, na Rua da Madre de Deus, com a frente para o poente e os quintais para o nascente, místicos da parte do sul, a outro chão concedido a Luísa, Cafuza Forra, mãe dos ditos acima. Vocês estão percebendo que no entorno dessas fábricas vai se juntando essa população. E é uma população característica do século XVIII. Você veja, ela era cafuza, um cruzamento, não é, de populações remanescentes indígenas, né, que ainda existiam aqui, e já populações que foram trazidas do continente africano, certo? Então, uma população mestiça, né? E as famílias vão se aglutinando ao redor dessas fábricas. Aí é que está a coisa interessante, porque quando você fala em fábricas, você lembra de operários. Aí, no caso, como nós vimos, eles não eram pessoas livres, né? Ele disse, eu tenho 80 escravos negros, né? Então eram escravizados. E aí vem a grande questão, qual o enquadramento social dessa população que trabalhava nessas unidades fabris? Eu diria que a maior parte da mão de obra utilizada nessas unidades eram mão de obra escravizada.
Isso não quer dizer que também não existissem, né, pessoas alforriadas, pobres livres, que pudessem ajudar de alguma forma, mas predominantemente as unidades fabris do século XVIII e até o século XIX eram pessoas escravizadas, né? A maior parte. Obviamente pode ter existido forros trabalhando e a gente vê, né, como a gente viu aquele, que pode existir pessoas alforriadas trabalhando. Então, essas pessoas, elas se designavam, né, conforme a sua ocupação. Então, a gente vê doações de terrenos a oficiais de pica-couro, pica-sola. Então, já adquirindo uma identidade diferenciada do escravizado, né, que não tem uma especialização. No caso, eles já se entendiam como um trabalhador especializado, né? Então, nós encontramos fábricas em todos os lugares, fábrica nos arredores de São Luís, fábricas nas quintas, que eram sítios, né, que a gente designa hoje sítios, no caso, antes se designava quintas. Nós encontramos, então, as ruas que nós encontramos essas fábricas, e essa população era a Rua de Saavedra, que é uma rua baixa, não é? Aqui nessa região, muito próximo daqui, a Rua dos Afoga-Bugios, que é a Rua Jansen-Miller hoje, a Rua do Rancho, a Rua de São Pantaleão, é uma rua em que nós vamos ver inicialmente ela foi ocupada por esses trabalhadores das fábricas, né? A Rua da Madre de Deus, a Rua das Crioulas. Eu diria que esses bairros, eles vão ter um perfil diferenciado e eles vão dar origem a uma cultura diferenciada, a uma mentalidade diferenciada, porque eles não vão ser mais escravos domésticos ou escravos do eito. Eles vão ser escravos já, ou trabalhadores de uma unidade fabril, né? Então, você vê aqui uma imagem da Rua de São Pantaleão, no início do século XX, né? Mas, com certeza, ela teve essa mesma configuração desde o seu início no final do XVIII. Então, são pequenas casas baixas, não é? Você veja, muito diferente do centro histórico, que são aqueles casarões enormes, não é? Essas casas, que são casas históricas também, elas têm um perfil diferenciado, porque elas foram ocupadas por essa população que foi se adensando ao redor das fábricas. Então, nós encontramos inúmeras fábricas e existem nomes, eu consegui remontar alguns nomes dos proprietários dessas fábricas, como a fábrica de Lourenço Belfort, de José Bernardes Teixeira, de Moraes Rego, Bernardo José, do capitão Moscoso, de Helena Coelho, do padre Roque Jacinto Tourinho, são alguns dos proprietários. Então, essas fábricas que eu mencionei, elas se adensavam. Você veja que a cidade de São Luís, aqui, é mais ou menos onde nós estamos, por aqui, elas foram se adensando no sentido, né, da rua, que essa aqui é a Rua da Madre de Deus, e aí você vai vendo construções grandes que eu presumo que fossem as fábricas. E elas têm um contorno diferenciado, essas ruas, elas são meio fugindo daquele padrão xadrez do centro histórico mais tradicional, mais antigo, certo? Bem, então nós vamos ter uma situação que a historiografia coloca, que foi realmente, se deu isso. Dona Maria I
em 1785, sentindo a ameaça da colônia nessas unidades fabris, ela vai tentar proibir o surgimento e a proliferação dessas fábricas, porque fazia uma parte do exclusivo colonial que os produtos manufaturados viessem da Europa, passando por Lisboa. Então, contrariando esse decreto Reynol, não é? Que vindo da coroa, você vai ver que em São Luís do Maranhão, no século XIX, já havia fábricas de sabão, fábrica de soque de arroz, fábricas de velas, de prego, de extração do óleo babaçu, e, finalmente, o boom, né, fabriqueiro do final do século XIX, que são as fábricas têxteis, né? Que a historiografia coloca como a desinteria fabriqueira. Então, essa aqui é uma imagem, né, de 1862, onde nós vemos, aqui mais ou menos onde nós estamos hoje, e essas construções, e tem algumas chaminés, elas se parecem muito com fábricas. Era mais ou menos na Praia do Caju, Praia dos Remédios, por onde se localizavam essas fábricas. Uma das ruínas que ficou, né, é o sítio do Físico. Então, no sítio do Físico, que lá se curtia couro, eu não sei se lá tinha fábrica de soque de arroz, mas é muito provável que tivesse, né? Então, você vê no sítio do Físico construções como essa, que são fornos, existem até laboratórios para melhorar o tingimento, não é? Espaços, né, construções que denunciam as atividades fabris acontecendo ali, né? O sítio do Físico é do final do 18, início do 19, certo? Mostrando que já no período colonial já existiam essas atividades, né? Grandes poços, porque era necessário água, então são construções que denunciam isso. Bom, a fábrica que eu estudei foi a Fábrica Martins, e essa gravura que vocês estão vendo aí. Essa imagem é uma das primeiras fotografias que nós temos de São Luís. A Fábrica Martins ficava no início das Cajazeiras hoje, né, do lado direito. Então, é uma grande fábrica. Essa fábrica ela vai começar como fábrica de sabão, sabão de andiroba. Também eles... é uma coisa interessante que a gente hoje tem a noção de que é fábrica de tal coisa. Não existia isso. Era uma fábrica, era um estabelecimento. Como vocês veem, é um grande estabelecimento, os carregadores aqui carregando algodão, né? Eles produziam o que dava, né? Então, eles tanto limpavam arroz, uma fábrica de soca de arroz, eles também tinham fábrica de sabão que utilizava o sebo que vinha dos curtumes, haviam vários curtumes nessa região. No final, eles vão beneficiar o algodão, eles vão produzir algodão para fazer algodão hidrófilo, algodão para fazer curativo, e no final eles também foi uma coisa assim interessante que eu descobri, que em 1855 os donos dessas fábricas, eles foram os pioneiros na extração do óleo babaçu. Como eles manuseavam óleo de gergelim, o óleo da andiroba, eles começaram a perceber a potencialidade do coco babaçu, da amêndoa do babaçu. Então, nós temos vários registros mostrando que eles foram os pioneiros na extração do óleo babaçu. Faziam sabão e começaram a exportar a essência, o óleo, em galões, e também, aos poucos, eles começaram a exportar para a Alemanha o que sobrava depois que eles tiravam o óleo, né, que é a torta, né?
e exportavam para a Europa, principalmente para a Alemanha, para fazer ração animal, o que é muito interessante. Isso já no século XIX, antes das grandes fábricas têxteis, Cânhamo, Santa Amélia, Fábrica São Luís, eles já tinham essa atividade fabril. Bem, então, a pesquisa que eu fiz resultou na edição desse livro, que é um livro interessante porque ele congrega arqueologia, porque ainda existem as ruínas da fábrica, não existe mais o grande galpão da fábrica, porque fica bem próximo da maré, e os operários me contaram que teve uma enchente, e como a fábrica fechou em 1968, ela ficou abandonada, então houve uma grande maré e o grande galpão da fábrica caiu, ruiu, né? E você sabe que eram feitos de soque, então muito frágil. Mas ainda existe, e ontem eu fui à inauguração das ruínas dessa... Esse casario aqui, uma parte dele ainda está de pé. Então, ontem o Matheus entregou para a visitação, para os estudantes fazerem pesquisa do que restou. Então, esse livro resulta de uma cooperação entre arqueólogos, arquitetos, engenheiros e historiadores, né, mostrando, patrocinado por um empresário, né, um grande empresário do setor de supermercados, mostrando que a gente pode congregar desenvolvimento econômico com respeito à história, respeito à cultura desse Estado. Muito obrigada. A gente sabe que tinha uma outra fábrica também, do outro lado, acho que do lado dessa aí que a senhora estava apresentando, que pegou fogo, né, em 1955, alguma coisa do tipo, né? A senhora tem mais informações sobre essa fábrica, que também era uma fábrica têxtil? Olha, nós temos a fábrica Martins também, um dia pegou fogo, foi um estrondo, as caldeiras aqueceram e eles contam que foi no começo do século XX, que a cidade inteira ouviu o estrondo da fábrica. Ela não chegou a pegar fogo, mas as caldeiras pegaram fogo. E assim deve ter havido. E nós sabemos que em todo o entorno de São Luís, ao redor, nas margens dos rios Anil e Bacanga, existiam fábricas. Desde lá, o Anil, onde existia a antiga fábrica do Anil, que remonta ao século XVIII, porque os igarapés levavam lá para o Anil. Então, lá existiam unidades fabris. Isso é importante para a gente perceber, porque uma unidade fabril, em torno dela, ela congrega tecnologias, congrega mentalidades. Isso é importante para nós não ficarmos restritos somente à agroexportação. O Maranhão foi um grande exportador de algodão e arroz. Muito para além disso, além de exportador, ele também desenvolveu outras atividades que não são valorizadas, não é? Que não são contempladas por pesquisas, e que quando você vai fazer a pesquisa, você descobre muitas coisas. Não, eu não me lembro, porque eu vou falar a verdade para você. O boom das fábricas foi no século XIX. Foi quando elas atingiram assim. Então, vai haver fábricas não só em São Luís, como em Codó, em Caxias e inúmeras outras, porque elas davam sustentação às atividades de exportação de produtos agrícolas, né? Então, no caso, eu estudo mais o período colonial, então eu não me lembro desse, mas incêndios em fábrica é muito comum.